Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez vou falar algumas coisas que eu não vejo o pessoal falando sobre o fato de ser dono de um Puma e o porquê a gente tem uma certa dificuldade de valorizar aquilo que a gente tem. Bom, eu vou começar falando pelo último tema, porque eu acho que é mais interessante, tá? Que é o seguinte, depois que eu adquiri o Puma, eu finalmente tive contato com um carro que eu sempre admirei por imagens, né, por ver na rua, enfim. E é muito diferente você ter contato com aquilo que você sempre admirou, porque várias realidades aparecem. Algumas melhores do que você imaginou, outras nem tanto. Eu tô falando isso porque me parece que o Puma não foi compreendido pela população em geral. O Fusca, sim. O Fusca, a Variant, a Brasília, os carros que as pessoas tiveram contato, as pessoas compreendem bem. Eu tô falando isso porque ontem eu fui num encontro de carro do Recreio Volks, que eu já não ia há muito tempo. Fui de Puma. Tá? Inclusive vocês estão vendo algumas fotos aí, enfim. E eu tava batendo papo com algumas pessoas e tal. A gente tava falando sobre Uno, por exemplo. E como o Uno é um carro legal, como o Uno é tipo um jipinho e tal. Eu tava conversando com o Thiago também, que faz parte da diretoria do Recreio Volks, e ele tava falando sobre o Gurgel, enfim, que é outro carro que é incompreendido também. E eu acho que esses carros, de certa forma, as pessoas entendem porque o grande público teve contato. E o Puma não foi assim. O grande público não teve contato com o Puma. As pessoas viam, né? Eu conheço alguém que tem um, o vizinho de fulano tem um. De vez em quando a gente passava, eu pelo menos, eu andava nas ruas e eu via um dentro de uma garagem, né? Estacionado assim, de longe e tal. Então era um carro meio, né? Distante. Andar em um, então eu que gostava nunca tinha tido a oportunidade de andar em um. Eu fui entrar em um Puma depois de adulto. E aí eu acho que as pessoas não entendem, cara, porque o pessoal compra Puma. Puma é um carro, já falei isso aqui, vou falar de novo, é um carro desgraçado para ser modificado. Porque as pessoas não entendem, elas não compreendem que inspiração não é cópia. Existe inspiração e existe cópia. O Puma, felizmente, é um carro bastante original. E o original que eu estou dizendo, original na parte de design. Ele é um carro muito original. Ele tem linhas que foram inspiradas em carros muito felizes. Ele tem algumas linhas da Lamborghini Miura. Ele tem algumas linhas da Ferrari Dino. Mas ele faz isso sem parecer uma coisa escancarada dos dois carros. E, a meu ver hoje, andando num Puma e tendo acesso a vídeos de primeira pessoa, tanto da Lamborghini
quanto do Ferrari Dino, eu posso dizer que ele é um carro mais bem resolvido do ponto de vista de espaço interno do que esses outros dois carros. E eu tô falando de dois carros que eu acho incríveis. A Lamborghini Miura é tão significativa para mim que eu botei o nome de Miura na bike. Então, eu acho que a gente tem um certo problema, que é aquele lance do viralatismo, que eu acho que eu já fiz um vídeo sobre, que a gente tem um problema de valorizar aquilo que a gente tem. Por exemplo, você não vê ninguém pegando uma Lamborghini ou uma Ferrari ou sei lá, e trocando a lanterna traseira ou botando um farol moderno. As pessoas não fazem isso. Você tem esse tipo de coisa com Porsche, porque de certa forma Porsche saiu bem mais do que esses carros. Então, se você pegar um Porsche 911 e alargar os paralamas, fazer o que a gente vê por aí, né, sendo feito, que eu acho até interessante, eu gosto, né, o que é feito na RWB, por exemplo, acho bem interessante, acho bacana, apesar de que, por um outro lado, eu sei que é menos um Porsche original rodando, né, mas enfim. Então, eu acho que um mau gosto das pessoas, e eu acho que justamente por não compreender aquilo que é nosso, destrói esses carros. Destrói. E aí eu vejo algumas expressões do tipo: o Puma é o Porsche do pobre. Primeiro que ele não tem nada de Porsche, né? O Puma é a Ferrari de pobre. Sei lá. Tem sempre esse negócio de mas é um carro com motor de Fusca, né? E eu posso falar para vocês o seguinte: não é. Primeiro, não é uma Ferrari, nem uma Lamborghini de nada, nem um Porsche de nada, porque ele não é nenhum desses carros. Ele nunca teve a pretensão de ser. Ele sempre teve a pretensão de ser ele. Ontem eu estava conversando com a minha namorada sobre os Pumas GTB. E eu peguei os Pumas GTB de todas as gerações, né? O primeiro, o que era chamado GTO, depois passou para GTB. Depois o S2, depois o AMV, enfim. Então eu peguei para poder comparar com outros carros que eu tinha na minha cabeça que eram parecidos. E comparando, botando do lado, eu vi que eles não eram parecidos. Era só na minha cabeça. Então eu tinha na minha cabeça que o primeiro Puma GTB, ele parecia muito com o Opala. E aí eu botei a foto lá de lado do Opala e a foto de lado de perfil, né, de um Puma GTB, e eles não tem nada a ver. Tem alguns elementos, tá? Estéticos principalmente, mas eles não tem nada a ver. Assim como a minha namorada me falou assim: o Puma GTB S2 parece com o Maverick. Eu falei, não. Aí eu botei um do lado do outro e assim, a única coisa que parece é a linha de cintura que termina no vidro trapezoidal ali, né, vamos dizer assim. Mas tirando isso, não. É um carro com linhas que são dele. Você não tem como confundir um Puma GTB com outro carro, entende? Mesma coisa o nosso Puma. O nosso Puma Tubarão, você não consegue. O Tubarão, o GTE, o GTE 2, né, que é o meu, segunda série, vai. São carros inconfundíveis, cara. Inconfundíveis. Mas a frente parece da Ferrari Dino.
parecer não quer dizer que é igual. Eu acho, inclusive, que a frente do Puma é muito mais bem resolvida do que a frente da Ferrari Dino. É muito mais fluido, é muito mais limpo, muito mais... Entende? A mesma coisa a traseira. Eu acho a traseira do Puma muito mais bonita do que a Ferrari Dino. Ela quase chega perto da beleza da traseira do Lamborghini Miura, que eu tenho certeza que foi uma das fontes de inspiração para o design desse carro. Tá? O próprio ângulo de finalização da traseira, o spoilerzinho no final da tampa do capô, enfim, tem N elementos ali, né? Então, eu acho que a gente não consegue valorizar isso. A gente meio que... Mesmo quem é fã de Puma, tá? Eu acho que não consegue compreender isso. Eu vejo muito isso acontecendo. Eu vi ontem, inclusive, no encontro, assim. Cara, tinha um Puma GTB lá que o cara... S2, inclusive, que o cara jogou roda 0,22, eu acho, no carro. Horrível, parecendo uma carroça, destruiu o carro. Tinha um outro que o cara pegou e alterou todo o conjunto óptico traseiro do carro, botou aqueles redondinhos de caminhão. Então, assim, por quê? Porque é o meu gosto. Tá. Mano, não precisa mudar, o carro é bonito, sabe? Não precisa mudar. O carro é assinado pelo Anísio Campos. Você não precisa alterar. Entendeu? Bom, feito todas essas colocações em 12 minutos de vídeo, eu queria falar um negócio interessante que eu tive percepção ao dirigir o carro. E eu só dirigi o carro 2 dias, mas eu já tenho essa percepção. Nenhum carro que você compre hoje, nenhum deles, tem a altura de um Puma, a estabilidade de um Puma, e vai trazer a sensação visceral de você andar com um carro desse. E eu tô dizendo isso porque eu rodei de Fusca há muito tempo, eu rodei de Jeep muito tempo. Eu não tô nem entrando no mérito da separação homem-máquina que os carros atuais trazem, que de fato existe, é um puta de um problema, que é o fato de você tá dentro de um carro que você não ouve o motor, porque o motor é super silencioso, você não sente vibração porque a suspensão é super macia, você não sente calor nem frio porque você tem um climatizador dentro do carro. Enfim, o freio você não tem que fazer força porque tem um servo-freio atuando por você. Você não precisa nem... Você não tem nenhuma ligação física, muitas vezes, com o ato de acelerar, porque você aperta o acelerador, esse acelerador manda um sinal eletrônico que é interpretado, que na verdade quem está acelerando para você é a injeção eletrônica, não é você que está acelerando o carro, né? Então... existe um distanciamento homem-máquina e eu estou tirando isso da frente, tá? Eu estou dizendo das características que foram alcançadas ao se montar este carro com essas medidas, com essa altura, com o material de escolha da carroceria. E isso torna a experiência de guiar algo que só existe neste carro. Eu tenho certeza, tá? Eu nunca dirigi um Bianco, eu nunca dirigi um Miura, Miura aqui do Brasil, né? O nosso Miura aqui. Nunca dirigi um Miura, eu nunca dirigi um Fúria, nunca dirigi esses carros, tá? Mas eu tenho certeza que eles não são iguais ao Puma. Absoluta. Como é que você sabe disso? Porque os centros de gravidade são diferentes, as proporções são diferentes, enfim. E eu nunca dirigi um carro que me convidasse tanto a fazer curva. Entendeu?
e que acelerasse de forma tão fácil e que parecesse que está fluindo e que eu tivesse medo de acelerar. Medo de acelerar do ponto de vista de que, cara, tudo bem, eu tô rodando com um carro com pneus ressecados, eu tô rodando com um carro que eu tô conhecendo ainda, mas me passa a ideia de que se eu afundar o pé, ele vai embora, sabe? E é uma sensação estranha dentro de um carro, que é um misto de... É parecido com andar de bicicleta no trânsito, sabe? É tipo assim, tá todo mundo muito mais alto do que você, né? Então você tá enterrado ali, você tá próximo do asfalto, mas ao mesmo tempo o carro não é rebaixado, o carro é baixo. Ou seja, pelo fato de ele ser baixo naturalmente e ter sido pensado dessa forma, tudo funciona maravilhosamente bem, nada raspa, nada, você não raspa nos lugares, você consegue subir rampa e descer rampa sem raspar, você consegue passar por ondulações sem grandes problemas, sem ficar batendo tudo dentro do carro, enfim. Então é uma experiência que é só nossa e é tão boa, é tão interessante e tão bem resolvida que os gringos compram esses carros aqui e levam para lá. E aí eu entendi o porquê. Não é só uma questão de que lá não tem e eles têm grana para comprar. É que não tem essa experiência lá. Porque o que eles têm lá tem motores pesados. Entende? A distribuição de peso é diferente. O tamanho do carro é diferente. Não é a mesma coisa. Não é mesmo. E tem mais um detalhe. Se você for ver uma pessoa entrando num Lamborghini Miura, se você for ver uma pessoa entrando numa Ferrari Dino, você vai entender o que eu estou falando. Você bote no YouTube, você vai ver, você vai entender. É a mesma coisa. É a mesma forma de entrar e sair, porque a altura do carro é a mesma. Tem soluções, por exemplo, estava vendo um vídeo ontem sobre o Miura que me surpreendeu. Aquela solução da coluna A que termina em balanço e a porta, né, então faz um L assim e a porta encaixa ali abaixo do L, né? Então quando a porta fecha fica um L na coluna A. Aquilo é do Miura. E aquilo é visto como algo muito elegante. É uma linha muito elegante. E eu sempre olhei para aquilo e achei muito maneiro. Então a inspiração do carro em detalhes, ela é elegante, ela é refinada. E isso é nosso. Isso, óbvio, teve inspiração de outros designers, mas a forma como isso foi casado e como isso funciona mecanicamente e da forma prática é nosso. Então é o nosso carro esportivo real. Tivemos outros, mas esse é um dos nossos carros esportivos de verdade. E as pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam. Tanto não valorizam que fazem o que fazem com esses carros, né? Acho que isso está mudando, principalmente pelo valor agregado que esses carros estão tendo. Então eles só valorizam do ponto de vista de preço. Mas eu acho que muitos não compreendem isso que eu estou dizendo para vocês. E aí vão lá porque é uma porcaria do Puma, enfim, não é uma Ferrari, é um Puma, sabe? Não é uma Lamborghini, é um Puma. E aí vai lá
e assassina as linhas do carro com faixas de péssimo gosto, com modificações, enfim, eu não vou nem entrar no mérito porque... E vocês sabem que eu gosto de modificar as coisas, tá? E eu não tenho nem a proposta de deixar o carro 100% original, até porque o carro nem está 100% original. Mas existem coisas que fazem sentido, né? Dentro de uma lógica. E tem coisas que são só incompreensão das pessoas com relação a um design, uma funcionalidade e uma proposta, né? A proposta do Puma é ser um carro esportivo, sempre foi. E o brasileiro confunde esportividade com preguiça. Ele acha que ele pode pegar, porque é um carro esportivo, vai tacar lá 2 faixas, porque carros esportivos têm faixas, não é mesmo? Lamborghinis não tinham faixas, Ferraris não tinham faixas. Isso nunca foi feito, né? E botam interiores monocromáticos de cores horrorosas, tipo vermelho, amarelo, enfim, combinando com a cor externa do carro. Se fosse um chateau, né? Se fosse um azul escuro ou alguma coisa do tipo, não. O cara mete um azul royal, ou então um amarelo berrante, ou então um vermelho aberto, né? No banco, e bota um tapete de chão de ônibus e acha que aquilo ali é bonito de alguma forma. Enfim, o que prova que o brasileiro em geral não tem noção do que é esportividade. E aí o gringo que sabe compra, né? E a gente pode ver que lamentavelmente os dos gringos, os Pumas exportados, os dos gringos são muito mais bem montados e muito melhor do ponto de vista de bom gosto do que os nossos. Isso não é uma questão de viralatismo, isso é uma questão de você bater o olho, ter um mínimo de bom senso e perceber que de fato é isso que acontece, tá? Então é isso. A experiência tem sido realmente bem interessante. É um carro meio complicado porque você fica com vontade de andar. Você fica com vontade de andar mais. Quando acaba o passeio, você fala assim, acabou o passeio, que chato, né? E tem sido muito bom. Assim que possível, vou trazer mais novidades aí pra vocês. Não tô tendo muito tempo para fazer vídeo por causa do carro mesmo. Muita coisa para fazer e agora que o carro tá circulando, apareceram outras coisas para fazer. E então eu tô meio que equilibrando entre as coisas que eu tenho que fazer do trabalho e o vídeo, tá? E carro. E aí não tem sobrado muito tempo para fazer vídeo. Mas enfim, trarei assim que possível mais vídeos aí para vocês assim que for surgindo novidades. Beleza? Se gostou do vídeo, dá aquele like. Se gostou, mas ainda não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!